E agora sim, boa noite para o pessoal que está em casa, por meio do Facebook, aqueles que quiserem colocar uma garrafa, um copo d'água, para que possa ser fluidificado, também fiquem à vontade. Bom, esse é um tema muito recorrente, muito frequente, que a gente já está cansado, né, de ouvir, de ler, mas essa mudança, né, essa coragem moral para fazermos as transformações internas que nós precisamos fazer, a gente percebe que ainda está engatinhando. Chico Xavier, lá em 1971, eu não era nascida, tá? Só para deixar isso registrado. Num programa que passava na extinta TV Tupi, que chamava Pinga Fogo, quando questionado a respeito, né, eram perguntas que eram feitas por pessoas que assistiam, espíritas e tudo mais, quando perguntaram quando iniciaria a Terra, um planeta de regeneração, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, dizia que em meados de 2057. Né? E aí eu queria, naquele livro, O Caminho da Luz, e isso está na Bíblia também, ele chega a falar que 1000 anos para a espiritualidade, um dia equivale a 1000 anos para a espiritualidade. Né? Aqui, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz o seguinte: há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, a referência de tempo é muito diferente da nossa. Né? E se a gente pensar que um dia são 1000 anos, e a gente lembrar que um dia tem 24 horas, eu não sou boa em conta, tá? Mas a gente lembrar que um dia são 24 horas e pegar esses 1000 anos, que equivaleria a um dia, e dividir por 1000, vai dar 42 anos. E nesse livro, A Caminho da Luz, ele até cita que em 2015 começam os 42 anos antes. É claro que esse trabalho ele já vem acontecendo há muitos anos, né? Falam que há 7.000 anos, ou seja, até 4.000 anos antes da vinda de Cristo, esse trabalho ele vem acontecendo. Dessa fase final de um planeta de provas e expiações que todos nós vivemos e que já tivemos tantas quedas, né? E como nossa missão, agora a gente percebe, acho não, vocês têm sentido, não tem? Que de um tempo para cá, a gente sente que o negócio está puxado, do tipo, não dá mais para esconder a sujeira embaixo do tapete. É como se todos nós estivéssemos sendo convidados, não é um ou outro. Né? A pandemia está aí, foi algo que aconteceu no planeta todo. Nós estamos sendo convidados à mudança. A gente até brinca, nossa, não tem como parar o mundo só para eu descer um pouco, respirar, porque a impressão que tem é que não dá nem tempo de respirar. Vocês sentem isso? Porque, na verdade, são anos muito especiais, por isso que fala-se dos trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora, somos privilegiados. Como se tivesse uma grande força divina nos impulsionando ao progresso, à evolução. Mas nós, resistentes, muitas vezes ficamos presos, apegados a um padrão que a gente conhece, não é nem de conforto, mas aquilo que é conhecido, resistentes à mudança. E muitas vezes é justamente essa resistência, né? Jung já dizia que aquilo a qual a gente resiste, persiste. Então, muitas vezes, esse sofrimento, ele advém do nosso apego. A gente quer permanecer naquele lugar que nem é confortável,
Mas a gente conhece. E por medo, muitas vezes, por falta de fé no desconhecido, a gente permanece no sofrimento. E aí os trabalhadores de última hora, se a gente lembrar da parábola, né, que sai o pai lá de família, né, vai atrás de trabalhadores para trabalhar na vinha. Então ele sai na primeira hora, depois ele vai às 9 horas, vai indo em vários horários e vai chamando os trabalhadores. E quando ele encontra os trabalhadores, ele combina antes que seria pago uma moeda para o dia de trabalho. E aí, quando ele chama os últimos trabalhadores ali das 11 horas, né? E aí, quando chega a hora de fazer o pagamento, que ele chama ali o encarregado para fazer o pagamento, aqueles que chegaram primeiro, como os trabalhadores de última hora foram os primeiros a serem pagos, uma moeda, falaram, opa, peraí. Se os que chegaram por último vão ganhar uma moeda, nós que chegamos primeiro vamos ganhar mais. E aí a parábola, né, até fala, o que foi combinado? Não foi uma moeda pelo dia de trabalho? E assim acontece para cada um de nós. Nós estamos aí às vésperas de uma grande, né, uma transformação que vem acontecendo. É claro, 2057 é uma referência ali, um ponto. Mas aquilo que muitas vezes a gente não conseguiu fazer por tantas e tantas encarnações, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa boa intenção, nesse período tão especial que nós temos que ser gratos de estarmos reencarnados, enquanto tantos esperam por tal oportunidade, então que a gente possa aproveitar, é trabalhoso, muitas vezes é doloroso, mas que a gente possa aproveitar o nosso tempo para edificar, para tirar as amarras, para desconstruir aquilo que não nos serve mais. Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E aí, se nós pegarmos o livro Fonte Viva, deixo aqui, para quem quiser ler depois, capítulo 30, fala educa. Ai, peraí que eu acho que eu passei aqui. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Olha que lindo. Se nós pensarmos num agricultor, tem alguém aqui que é agricultor? Que trabalha na área rural? Se a gente pegar um agricultor, ele precisa arar a terra, escolher as sementes, não é assim? Depois ele vai semear as sementes. Aí ele tem que cuidar desde pH da terra, das pragas, enfim, adubar, molhar. Tem todo um cuidado para que aquela semente germine. Porém, todo o potencial ele já existe dentro da semente. Uma semente de manga, ela vai dar o quê? Uma mangueira. Não vai dar abacaxi, não é assim? E nós, se fizessem um exame de DNA em cada um de nós, qual seria o resultado? Além da filiação aqui, terrestre, do nosso pai e da nossa mãe, mas quem é o nosso pai, a nossa essência? Quem é? Deus. No nosso DNA, de todos nós, viria o quê? A essência, a matriz é divina. Não importa o quanto a gente vá nascer, crescer torto, o nosso caminho é para a luz. É um processo e para tudo tem o seu tempo. Então Deus está em nós quanto estamos em Deus. Todos nós somos filhos do Pai. E ainda, na lição número 30 do livro Fonte Viva, diz assim,
Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho de milênios. Olha aqui, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida. Porque a vida é uma escola. Muitas vezes a gente reclama, né? Fala que não aguenta mais, que cansou, que não tem forças. Mas isso são limitações da nossa infância espiritual, que estão apenas nas nossas crenças. Que um dos caminhos para a gente fazer essa reforma íntima é rever quais são as nossas memórias. A Yara sempre fala muito isso nos evangelhos. Que muitas vezes a forma como a gente enxerga a vida está dentro do nosso entendimento, mas não significa que eu enxergo a vida de uma forma que a dona Ana vai enxergar da mesma forma e que a dona Joana significa que a delas está errado, ou a minha não. Cada um, de acordo com as experiências e os processos da vida, enxerga a vida de uma maneira. E muitas dessas formas de enxergar a vida estão ligadas às memórias que nós trazemos. Então, se a gente foi machucado, e nós, gente, processos educativos da vida. Não precisa nem ser uma mãe de Ná. Para saber que todos nós teremos uma frustração amorosa, por exemplo. Todos nós seremos traídos. Cada um de nós terá suas quedas. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes também nós trairemos. Nós também frustraremos os outros. E todos nós, porque relacionamento se trata muito de mim. A gente sempre acha que é do outro, né? Mas, na verdade, o relacionamento mostra demais quem eu sou. É como se eu me visse espelhado no outro. A própria psicologia traz isso também. Então, a gente precisa lembrar que nesses processos educativos da vida, todos aqueles desafios, aqueles problemas que a gente pensa que é para nos punir, que a vida é dura, que tudo é uma luta. A gente não fala assim, nossa, estou lutando. São processos educativos, porque a vida não nos pune. Deus nos educa como um pai amoroso, generoso. E ele nos educa em milênios. A gente quer as coisas para ontem. A gente quer vir falar que está frequentando a casa faz um mês e nada mudou. Ah, não vou mais, que essa casa não ajuda em nada. Já estou frequentando um mês e a minha vida não mudou. Os problemas pioraram, inclusive. Como diz o Dr. Risse, né? A gente quer tomar o medicamento, mas a gente não quer perdoar. A gente não quer soltar o controle. A gente quer tomar o medicamento, a gente quer que ele resolva, que ele faça milagres, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Por quê? Porque a nossa parte exige trabalho, disciplina, constância. É igual a semente. Você plantou a semente, amanhã você não vai lá fuçar na terra e falar, já está nascendo? Ah, não está. A gente, como assim não está nascendo? Perdoar é um processo. É como uma semente, todo dia um pouquinho. Humildade, todo dia um pouquinho. A coragem moral, todo dia um pouquinho. Apóstolo Bartolomeu tinha uma coisa muito interessante, né? Ele foi um apóstolo muito dedicado, estudioso, muito leal a Cristo. Mas ele tinha uma característica que chamava atenção, era uma tristeza, uma melancolia. Sabe, é como se todo dia é mais do mesmo. Eu já não consigo muitas vezes enxergar o milagre da vida. E quantos de nós, muitas vezes, não somos assim?
A gente olha a vida como se, é mais um dia. Tá um caos. O mundo está acabando. Sempre apático, melancólico. Perde o encanto pelo simples, pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelo cantar dos pássaros, pelo nascer de uma flor. Achando que todos os dias são os mesmos. E tem aquele ditado, né, que diz que a gente nunca vai mergulhar no mesmo rio. Porque a água nunca é a mesma. Ela está sempre correndo. E assim é a nossa vida. A gente pode ter uma fantasia, uma ilusão que os dias são iguais, mas não são. Porque o tempo é a maior concessão divina. Nada tem a ver com dinheiro. O tempo é a maior concessão. Deus nos permite o tempo. E o que nós fazemos com esse tempo? De que jeito nós temos utilizado esse tempo? Será que é só com futilidades? Será que é só em rede social? Será que se tirar o WhatsApp por um dia, quantos de nós não entram em abstinência? Se tirar o celular. Às vezes não percebemos que ficamos 2, 3 horas no celular, 2, 3 horas que poderíamos estar ouvindo uma palestra, lendo um bom livro ou meditando, entrando em silêncio, nos conectando com Cristo. E depois a gente diz que não tem tempo, que nós estamos cansados, mas nós estamos viciados em futilidades. E aí, eu trouxe também aqui Simão Pedro. Simão Pedro, que era o mais velho dos apóstolos, né, que foi o apóstolo que representava, né, que foi o grande responsável, vamos dizer assim, representava Cristo. Mas Simão Pedro, todos os apóstolos tinham os seus desafios, porque Cristo não queria pessoas perfeitas. Queria pessoas dispostas. Dispostas a se transformarem. Então, para as nossas desculpas, que, mas eu não sou perfeito, eu não tenho condições, eu não tenho essa virtude. Ninguém tem, a gente desenvolve. Eu não tenho a virtude da paciência. Eu também não. Vamos desenvolver um pouquinho a cada dia. É um pouquinho. E aí, Simão Pedro, ele tinha uma coisa, né? Ele achava, ele sempre falava que estaria com Cristo o tempo todo, que ele jamais negaria Cristo. Não era assim? E Cristo falava, você vai me negar, não só uma, você vai me negar 3 vezes. Ele dizia, imagina, nunca, nunca eu vou te negar. E o que aconteceu? E aí, muitas vezes, o que nos falta? Esse autoconhecimento. Eu tenho fé. Imagina, eu sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. E muitas vezes a gente não entra em contato com as nossas sombras. Que nós temos, sim, inveja, temos ciúmes, egoísmo, prepotência, falsidade. Não é só aquela vizinha, aquele amigo que me traiu, aquele cunhado, não. Está tudo aqui dentro. Mas se eu não enxergo isso, eu não tenho a coragem moral de olhar para dentro de mim e olhar as minhas fragilidades, não com culpa, porque culpa me coloca no lugar de vítima, de quem não quer mudar, quer apenas, né, se colocar realmente no lugarzinho de coitado. E não bastasse me colocar no lugar de coitado, ainda quero utilizar o tempo dos outros me fazendo de coitado. Então, a culpa não corrige padrões. O que corrige é a gente ter essa coragem moral de olhar para dentro de nós, para as nossas sombras, e reformular aquilo que precisa ser reformulado, com coragem, com trabalho. Como Paulo de Tarso fez, de forma exemplar.
E a gente muitas vezes fala de poder e a gente tem uma ideia, às vezes, distorcida, né, de poder. Ah, poder é péssimo. Dinheiro e poder. Aquele poder que a gente imagina de um cargo, né? O poder em si não faz nada. Somos nós que muitas vezes temos as distorções internas, né? Que somos corrompidos e nos deixamos levar, né? Mas o poder, o verdadeiro poder, ele é aquele que é imparcial. Ele é aquele das virtudes, dos valores reais. E ele é muito diferente da força. Porque a força é aquela que impõe. É aquela que dita regras. É aquela que tudo quer que saia do seu jeito, a sua forma, que está sempre criticando, menosprezando, apontando o dedo, se achando melhor. É aquela que é parcial, é para os seus amigos, para os seus queridos, para os seus familiares. Tem como dar um jeitinho, tem como arrumar uma vaga, tem como passar na frente. Você viu fulano, você viu que fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E a gente não percebe que muitas vezes uma das nossas quedas é buscar que as coisas sejam a nossa forma, ao nosso jeito, impor a nossa força. Que é totalmente diferente, como eu disse, do poder. Então, como um pêndulo, né? Quanto mais força a gente põe, o que acontece? Mais força volta. Então, se eu estou aqui no 0, aí eu venho com o pêndulo até o 2, ele volta para onde? Ele volta até o 2 do outro lado. Quanto mais força eu ponho no pêndulo, se ele vem para o 4, ele volta com a mesma força. Não é assim? Assim vem no 8, no 10. Então, quando eu digo, fulano vai ver o meu poder, que eu sou capaz de fazer, ele pisou em mim? Me aguarde. Eu esqueço que a mesma força que eu estou colocando na mágoa do ressentimento volta com o mesmo poder para mim, com a mesma força. Vejam que para a gente fazer uma reforma, tem arquitetos, engenheiros aqui? Levanta a mão se tiver alguém. Tem alguém que mexe com obra? A gente não faz uma obra sem um projeto, né? Eu não sou grande entendedora, mas a gente tem que sair de algum lugar, não é assim? A gente não chega quebrando tudo sem um norte. Qual é o nosso norte de reforma íntima? Qual é, gente? Jesus. Jesus é o nosso norte, o nosso projeto. Deus é tão maravilhoso que nos mandou o exemplo vivo, exemplo de conduta, de força. Porque Cristo, de poder, que emana força, uma força de um outro lugar. Cristo não forçava ninguém a seguir os seus preceitos. Ele falava em parábolas, cada um entendia o seu tempo. Mas as pessoas chegavam perto de Cristo e se curavam. Porque é um outro nível de força. É a não violência, é o amor. Percebem que quando a gente acessa o amor, a gente acessa um poder de quem nada precisa falar, mas que tudo vibra energeticamente e reverbera? E nós temos outras figuras, por exemplo, como Gandhi. Gandhi, um homem simples, que mal andava vestido, conseguiu a independência da Índia pela não violência, pela paz, contra o Império Britânico, que naquela época era uma das grandes forças armadas. É inimaginável para nós. Como é que uma pessoa simples, que trabalha apenas pela verdade, não violência, pode conseguir a independência de um país? E ele dizia que o verdadeiro sentido da humildade é o autodesapego. Autodesapego é liberação. Servir sem humildade é apego e egoísmo. A não violência é a arma dos fortes. Que é o que Jesus fazia. Ramsés, a gente sabe que Ramsés não era, né? Era um título que ia sendo dado, né, para vários governantes, mas Ramsés II no Egito
foi um dos que mais administrou com justiça e com amor. E por isso ficou muitos e muitos anos à frente do Egito. E tem uma história interessante que o pai dele, Sete, quando estava treinando ele, pede para que ele mate o cachorro dele. E o pai dele fala que para ele conseguir o poder, ele tinha que dar uma pedrada na cabeça do cachorro e matar, porque senão ele não tinha condições, não tinha coragem de estar num posto de governar o Egito. E Ramsés diz para o pai que ele jamais faria isso, que ele preferia não assumir o governo. Por quê? Porque o cachorro deu a confiança dele e ele lhe devia a proteção. E aí ele passa no teste, porque o pai fez um teste com ele, porque também tinha outro filho. Então, quantas vezes nós somos, muitas vezes, testados na nossa ganância, nossa vaidade, os nossos caprichos, né? E muitas vezes não tem ninguém olhando, vou dar um jeitinho, hoje eu estou cansado, hoje eu vou fazer assim, assado, e a gente esquece que nós estamos o tempo todo, que Deus nunca nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos, né? Então, Ramsés dizia que servir é o ato mais nobre que um ser humano pode realizar. Martin Luther King é um outro exemplo de quem lutou pela segregação racial sem impor qualquer força, apenas pela paz. E ele dizia que não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Não permita que ninguém o faça descer tão baixo a ponto de você sentir ódio. Não reaja, haja com a sua própria consciência. E o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. E para finalizar, educa e edificarás o paraíso na terra. Então lembrem que Moisés conseguiu abrir o mar não pela força, mas pelo poder. O poder de quem tem valores morais. O poder de quem cuida do seu interior. De quem não quer mudar fora, que sabe que a verdadeira mudança está dentro de nós. É por meio da nossa reforma íntima que nós vamos conseguir manifestar a terra que todos nós sonhamos, uma terra de paz, de justiça, de amor, que é a terra da regeneração. Que nós tenhamos a coragem moral para nos modificarmos, para acompanhar esse planeta maravilhoso. Porque nós temos o livre-arbítrio para isso. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoamos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, Cristo já existe em nós, Deus existe em nós. Só cabe a cada um de nós lapidarmos essa pedra bruta. Sendo assim, que Jesus nos auxilie a encontrarmos a força interna necessária para não nos permitirmos cair na melancolia, na apatia, na acomodação, na falta de esperança. Que não nos deixemos enganar acreditamos que temos todas as respostas, que somos os donos da verdade. Que Jesus nos auxilie nesse trabalho interno de olharmos para dentro de nós, dedicarmos um tempo diário para que possamos modificar dentro de nós aquilo que nós queremos ver fora. E que possamos, por meio das nossas escolhas, das nossas transformações, manifestar um paraíso aqui na Terra, o paraíso que já existe, e que possamos acessá-lo por meio do amor, da coragem e da fé. E assim, iniciamos essa semana, que possamos voltar aos nossos lares, melhores do que saímos.
e a cada dia colocar um novo tijolinho nesta grande transformação. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pessoal, por favor, não atenda a Fabíola. Essa pessoa é muito oportunista. Não é a primeira vez que ela faz isso, hein?